E agora o Felipe vem para trazer outros destaques, então, da telona. Fiquei sabendo que tem bons destaques aí nos cinemas, né, Felipe? Bom dia para você, meu amigo. Ontem a gente estava conversando sobre essas novidades aí na sétima arte, né, no cinema. O que você traz para a gente aí de bons filmes para o pessoal ver no fim de semana? É isso aí, Murilo. Bom dia a todos e todas. Pois é, a gente está com o streaming um pouquinho fraco nesse começo de mês de maio, mas os cinemas estão bombando, então para você aí que não vai conseguir ir pro show da Madonna, pode ir ao cinema que tem muita coisa estreando aí nas telonas brasileiras. A principal delas é a volta do Ryan Gosling às telonas, né? Ele que estrelou Barbie ano passado, né? Foi a maior bilheteria do ano passado aí com quase 1,5 bilhão de dólares arrecadados, e ele retorna agora num filme que também promete fazer um bom dinheiro, e é o filme O Dublê. Ele contracena ali com a Emily Blunt. Nesse filme, eles fazem um ex-casal de namorados que trabalha ali na indústria de cinema em Hollywood. E ele, o personagem do Ryan Gosling, é um dublê e ela é uma operadora de câmera, uma assistente que está prestes a dirigir o seu primeiro filme. E aí o que acontece? O Ryan teve uma experiência um pouco traumática, o personagem dele, né? Teve uma experiência traumática num filme, então ele é chamado para participar do filme da ex-namorada. E lá, uma vez lá no set de filmagens, ele acaba descobrindo uma grande conspiração que vai envolver aí, trazer muita ação, muita comédia e muita aventura para esses dois personagens. Curiosamente, Murilo, esse filme ele é dirigido por um ex-dublê. É o David Light. Ele virou diretor. Ele já foi dublê, por exemplo, do Brad Pitt, do Jean-Claude Van Damme, né, um astro do cinema de ação. E ele virou diretor no primeiro filme do John Wick, da franquia John Wick, aí estrelada pelo Keanu Reeves. Depois ele fez outros filmes. Ele fez, por exemplo, Atômica, fez o Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, fez também o Deadpool 2 e o Trem Bala, curiosamente dirigindo o Brad Pitt. Ele tinha sido dublê do Brad Pitt e depois dirigiu o Brad em Trem Bala. E o outro diretor que fez o John Wick também era ex-dublê, o Chad Stahelski, e continuou fazendo filmes aí da franquia John Wick, mas sozinho. Outro destaque que eu quero trazer, a Yasmin não está aqui hoje, né? Justamente hoje a gente tem um filme infantil para indicar para a filha dela, né? A gente tem o Garfield Fora de Casa. Você deve estar pensando, bom, eu já vi o Garfield nos cinemas antes, né? Na verdade, ele já teve adaptações para cinema e para TV e para filmes direto para DVD. Só que esses filmes, por exemplo, para o cinema, que foram dois, o Garfield era um desenho, só que o filme era com atores, né? Era um filme live action. Esse filme, o Fora de Casa, é a primeira animação em longa-metragem do Garfield para o cinema. Então, de certa maneira, traz aí um ineditismo, né? Esse personagem criado pelo Jim Davis, né, nos anos 70, nas tirinhas cômicas, ele encontra o pai, que é um gato de rua, e o pai acaba chamando o Garfield para participar de um assalto, olha só, de um assalto. Só que o Garfield, a gente sabe, né? É aquele gato que odeia as segundas-feiras, só quer saber de comer lasanha e dormir, então vai saber se ele vai mesmo curtir essa aventura junto com o pai. Na dublagem original, a gente tem o Chris Pratt, que está gostando de fazer dublagem, né? Ano passado ele fez o Mario, o Super Mario, na adaptação do game, e também tem o Samuel L. Jackson no papel do pai de Garfield. Na sequência, a gente tem uma outra estrela, aí já para quem é um pouco mais velho, né, Murilo? A gente que viu Russell Crowe aí em filmes como Gladiador, ele está voltando aos cinemas agora, neste começo de ano, com A Teia. É uma história aí misteriosa de crime, em que ele faz um ex-detetive que está lutando contra a doença de Alzheimer. E, curiosamente, por causa dessa doença, isso vai trazer uma nova perspectiva para ele na investigação do assassinato de um professor universitário. A direção é do Adam Cooper, o roteiro também é dele. Ele está estreando em filmes, em longas-metragens, depois de vários trabalhos aí como diretor, como roteirista, melhor dizendo, de filmes aí como Assassin's Creed e Carga Explosiva, O Legado. Outro filme que também traz uma estrela de volta aos cinemas nesta semana é a Kristen Stewart, estrela aí de Crepúsculo, né? Crepúsculo que está movimentando os streamings, né? Chegou toda a saga Crepúsculo ao Disney Plus agora em 1º de maio. E ela está em cartaz nos cinemas com Love Lies Bleeding, O Amor Sangra. Esse filme é uma espécie ali de romance, mistura também ação, mistura mistério, um thriller, tem até um pouquinho de terror e fantasia para quem gosta desses gêneros também. Ela contracena com a Kate O'Brien, elas fazem um casal ali nos Estados Unidos dos anos 80. A Kristen Stewart faz uma gerente de uma academia e ela tem uma família, digamos assim, metida ali com o crime organizado. E acaba que o histórico dessa família no crime vai acabar afetando o relacionamento dela
com essa nova namorada. E essa namorada, inclusive, ela é fisiculturista. Então o filme também tenta tratar um pouquinho dessa cultura em torno do corpo, desse culto ao corpo e tal. E essa personagem, inclusive a namorada dela, é viciada em esteroides. Também um filme ter levantado aí debate sobre esse tema. A direção também é de uma mulher, é da Rose Glass. E bem interessante, eu já vi esse filme. Ele não chega a ser um filmaço assim, mas tem coisas legais para quem gosta aí de filmes que misturam diversos gêneros, né? E tem um elencaço. A gente tem também o experientíssimo Ed Harris no papel do pai da Kristen Stewart, um papel meio vilanesco ali, bem interessante. Um outro filme aí, voltando também agora, entrando agora no cinema alternativo, Murilo, a gente tem o Clube Zero, o filme que passou em Cannes, tem direção de uma cineasta austríaca, Jessica Hausner, e traz uma estrela de Hollywood que é a Mia Wasikowska, que fez aí, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. Esse filme parece bem curioso, Murilo, porque é uma espécie de comédia macabra, em que essa personagem principal, feita aí pela Mia, ela ganha um emprego, né, consegue um emprego como professora de uma escola de elite. E acaba que ela começa a introduzir ali atividades relacionadas à nutrição. E os alunos levam tão a sério que cria-se ali, então, um culto, digamos assim, uma seita em torno do tal do jejum intermitente, né? Muita gente gosta muito de fazer o jejum intermitente. Claro, tem que fazer com recomendação médica, né? E também nutricional. E esse filme, então, ele brinca um pouco com isso e traz esse tema aí de uma forma mais radical, né? Então, o filme, ele é um pouco ali, digamos assim, macabro, mas também tem coisas de comédia. Para a gente encerrar, Murilo, não posso deixar de dizer do breve retorno aí de Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, aos cinemas do Brasil e também do mundo. Esse filme foi lançado há exatamente 25 anos, em 99, e é um filme muito marcante porque ele foi o retorno de Star Wars, né? Na época a gente estava sem filme de Star Wars há 16 anos, né? O Retorno de Jedi é de 83, então Star Wars retorna em 99 com Ameaça Fantasma, mas já numa outra pegada, né? O George Lucas, que é o criador da franquia original, ele assume a direção de 3 novos filmes, né? Ameaça Fantasma sendo o primeiro deles. E é uma história que vai se passar ali 30 anos antes do Império Galáctico que a gente viu ali com Darth Vader, com Luke, com a rainha Princesa Leia, então, né? Na época, né? A Princesa Leia nos filmes antigos. Esse filme é bastante marcante porque ele não foi bem recebido pela crítica, né? E por parte dos fãs, apesar de ter sido ali um sucesso de bilheteria. Mas ele vem sendo revisitado ao longo dos anos pelos próprios fãs e também pelos cinéfilos, né, para quem gosta ali de cinema. E curiosamente também, Murilo, esse filme, na época que ele foi lançado, ele virou a segunda maior bilheteria da história, que tinha acabado de ser batida, né, o ranking tinha acabado de ser assumido 2 anos antes por Titanic. Então, esse Star Wars assumiu ali o segundo lugar e agora está voltando aos cinemas. Acho que vale ser visto, é um filme curioso ali. Eu não acho o melhor desse prelúdio de Star Wars, mas é um filme interessante até por uma questão de nostalgia, né? A gente que era mais novo ali, para mim, por exemplo, foi o primeiro Star Wars que eu vi e depois ele despertou em mim a paixão por essa franquia. Temos né, um e agora Star Wars está nostálgico, numa nova fase aí, né? temos um nostálgico e apaixonado Felipe Moraes hoje, então. Felipe, para a gente encerrar sua participação, vou te fazer um desafio, hein? A gente vai pegar 3 filmes e você vai colocar um aposto. Por exemplo, Garfield, para quem gosta de uma excelente animação. Então pegue 3 aí e faça um aposto curtinho, dos 3 filmes que você destacaria hoje. Garfield, para quem quer um filme aí levinho, divertido, de família. Perfeito. Clube Zero, para quem quer ali uma comédia macabra. Olha. Para quem está disposto a embarcar nisso. E Love Lies Bleeding, para quem quer aí um romance, digamos, explosivo. Olha, gostei, hein, Felipe? Você tá bom de aposto aqui. Gostei do desafio. Vou te desafiar nas próximas vezes.